Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão e a partir de agora a gente fala sobre um assunto muito importante que tem impactado o nosso agronegócio mundial, mas especificamente falaremos aqui sobre esse conflito no Oriente Médio que tem pressionado a compra de insumos. A partir de agora a gente conversa com o consultor de gerenciamento de risco de fertilizantes, Renato Frias Françoso, já está conectado com a gente e a partir de agora conversa com o senhor e com a senhora. Olá, Renato, bem-vindo, tudo bem? Olá, Léo, tudo bom e com vocês? Tudo jóia, uma satisfação falar com você num momento de muito conflito, de muita incerteza e o produtor rural tentando entender, esse mercado tão confuso. Para isso, a gente te convidou aqui para a gente tirar algumas dúvidas do produtor rural. Bom, Renato, mas com toda essa recente crise no conflito do Oriente Médio, nós tivemos recentemente também uma feira na China e acompanhando aquela incerteza dos fabricantes chineses em fixar volumes e valores. Como é que você tem acompanhado tudo isso? Mais uma vez, Leonardo, obrigado pelo convite, né? Vamos tentar esclarecer um pouco de tudo desse mercado de fertilizante que realmente anda de ponta cabeça, né? Essa feira, o chinês, né, a gente tem que falar que eles são uma caixa preta. Isso é o ponto principal. Ninguém sabe o que eles vão fazer. Inclusive, no final do ano passado, eles colocaram restrições de exportações de fosfatado e disseram que só vão voltar a exportar em agosto desse ano. Eles podem voltar antes? Claro que podem. Podem voltar depois? Podem também, né? Então, é isso que eu falo. Eles são uma caixa preta e ninguém sabe exatamente o que eles vão fazer. Efetivamente, agora, eles não estão exportando nitrogenado, tanto que o preço da ureia, quando a gente olha em todas as empresas de price discovery, que são empresas que trazem esses preços para a gente, né, está estável o preço chinês, né, não muda. Mesmo porque eles não vão, como eles não exportam, eles não têm preço fora, o preço deles fica estável. E isso até uma medida que a gente chama de, eles não importam a inflação. O que é essa importar a inflação, né? Eles estão um mercado muito protecionista. Então, dentro do país, eles vendem a preços mais baixos. Se eles abrirem o mercado, e até aí eles colocam restrições nas exportações, ou até vistorias, para verificar a mercadoria antes de enviar, e essa vistoria pode demorar 1, 2, 3 meses, né? Então, ninguém vai comprar da China sem saber quando vai receber, né? Então, tem esse ponto. Então, isso, eles estão fazendo essa não importação de inflação, é justamente isso. Eles mantêm o preço doméstico mais baixo e não exportam. Eles não exportando ou não vendendo para o mercado lá fora, não tem competitividade, o preço interno fica mais baixo, porque se o preço externo, o preço de exportação estiver mais alto, muito mais alto, é mais interessante vender para fora. Então, eles fazem essa estratégia para segurar o preço interno mais baixo, tá? E hoje, o que eles estão... A realidade, né? Eles estão exportando só sulfato, nem NP, nem SSP, nem TSP, nem MAP, nem DAP, nem nenhum fosfatado, e ureia principalmente também, eles são gigantescos exportadores, né? Quando a gente olha a produção, eles podem produzir até 70 milhões de toneladas de ureia, mas aí vai ver o consumo, eles consomem 67, quase 70 milhões, né? Então, eles têm capacidade, eles podem produzir mais e inundar o mercado, vamos dizer assim, e entre aspas, tá? Porque eles já chegaram a exportar mais de 8 milhões de toneladas. Como referência, em 2024, eles só exportaram 262 mil toneladas, é muito pouco para o porte da China. No ano passado, a estimativa é que seja em torno de 4,5 milhões de toneladas, tá? Então, hoje, o que é a nossa realidade? Não estão exportando ureia, não estão exportando fosfatado, é só sulfato de amônio. E isso pode ser uma alternativa para nutrição de nitrogenados, né? Então, em vez de aplicar ureia, aplica o sulfato de amônio. Renato, e com relação às revendas brasileiras, nós estamos acompanhando, principalmente aqui em Rio Verde, Goiás, a situação das revendas, o pessoal já um pouco preocupado. Como é que você tem analisado a questão do cálculo, né, do preço de venda para a próxima safra? Os preços, desculpa falar, mas já estão nas alturas, né? Sempre que tem um conflito, e a gente viu isso no retrospecto passado, em 2 momentos, no conflito entre Rússia e Ucrânia, e depois na Guerra dos 12 Dias entre Israel e o próprio Irã, né? Nós tivemos preços oscilando muito rápido, né? Agora não é diferente. Então,
depois do conflito, que iniciou dia 28 de fevereiro, os preços já oscilaram muito. Ureia, por exemplo, subiu mais de 50%, né? Então, a gente sente esse reflexo na ponta. Quem já negociou, excelente. Quem não negociou, vai pagar o prêmio mais caro, tá? Bom, nós temos aí a questão da alta do petróleo, também temos a alta do seguro marítimo, que disparou devido a esses conflitos globais. Agora, qual é o peso real desses custos logísticos no preço final que chega no balcão para o produtor, Renato? Parte disso já está sendo sentido efetivamente quando a gente vai para a negociação. Então, você até comentou na pergunta passada sobre as revendas, né? O que eu vejo de risco é, por exemplo, quem vendeu antecipado e não tinha produto guardado, né? Então, isso a pessoa trabalha, né? É vendida, vamos dizer, que é a posição, né? E aí ela tem que pagar mais caro do produto para entregar. Acho que não vai ter uma renegociação nesse sentido, tá? Porque o mercado brasileiro, ele é muito competitivo, né? E se alguma empresa fizer isso, eventualmente ela vai perder o negócio pro resto da vida, né? O produtor não tem memória tão curta assim, ele vai lembrar que houve essa renegociação, né? Nós tivemos isso no caso da guerra Rússia e Ucrânia, né? Quem conseguiu renegociar, tudo bem, e aí foi um acerto, né? Mas quem não conseguiu e tentou, às vezes perdeu o mercado, tá? O frete marítimo, os custos de seguro já estão todos impactados e já chega direto nesse preço, por exemplo, que eu comentei, de 755 da ureia, CFR Brasil, tá? E só a fim de terminologia, o CFR é custo de frete. É o preço da ureia dentro do navio, com o navio atracado no porto, antes dos custos de internalização. O que são os custos de internalização? Nós temos demurge, marinha mercante, vira, desvira, perdas, enfim, todos os custos que estão atrelados a tirar o produto do navio e trazer ela, internar ela dentro do país. Depois nós temos os custos de margem da misturadora, frete, e aí chega na fazenda a um preço mais caro, obviamente, né? Também tem ICMS, imposto, que é incidido no preço do produto. A base é o CFR Brasil. Então, a gente estima que obviamente, depende da região, depende de frete e todos os outros custos, o preço do CFR é em torno de 80% do preço final. Então, é uma excelente referência aí também para quem estiver querendo uma indicação de preço na ponta, tá? Renato, existe o risco real das empresas, dessas revendas, cancelarem a venda, tentarem renegociar com esses produtores que já fecharam as suas compras por conta, né, desses preços mais altos ou não? De novo, Leonardo, eu acho um pouco difícil isso, tá? Porque, a não ser que ela realmente não consiga receber, não consiga comprar. Quando ela paga mais caro e já está com a mercadoria vendida, ela vai fazer um esforço danado para entregar. O mercado de fertilizante como um todo, ele funciona como custo de reposição. Então, o preço que ele pagou lá atrás do fertilizante, e aí podemos dar esse outro exemplo, né? Ele comprou, por exemplo, antes do conflito. E ele vai vender agora, ele vai ganhar uma margem muito alta, né? Porque ele trabalha com o preço spot, né? Então, isso vai acontecer. A gente não sabe, eventualmente, quando a misturadora, a distribuidora ou o revendedor comprou, mas ele, com certeza, acredita que ele vai honrar os acordos dele. Isso é para todos os mercados, tá? Eu não vejo uma falta por enquanto, tá? E aí eu tenho que trazer todo o contexto. No começo do conflito, eu acreditava que ia ser um conflito mais rápido, né? Hoje a gente está vendo que ele está prolongando um pouco mais. Então, com certeza, quanto mais demora, mais aperta a oferta e demanda do mercado, né? Principalmente a oferta e a oferta de nitrogenados. No mercado brasileiro, a gente tem, vamos dizer, uma vantagem, tá? E aqui, de novo, eu coloco entre aspas, porque realmente é muito importante esse ponto. O nitrogenado, a gente vai estar utilizando com maior volume safrinha. A safrinha nossa já de 26, agora a gente já plantou, né? Agora vai ser só de 27 em janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, aí sim a gente vai ter um problema muito maior na mão. Ah, mas e o milho da safra verão? Esse sim, daqui a pouco vai ficar mais apertado. Então, agora, eu faço uma brincadeira, o mico está na mão do americano. Daqui a pouco nós vamos, daqui um mês e meio, 2 meses, nós vamos lá pegar o mico da mão do americano e ele vai vir para nós. Mas daqui um mês e meio, 2 meses, o conflito também já pode ter encerrado.
Então, tem os dois lados. E aí, o conflito encerrando, a gente tem uma ausência de demanda no mercado pelo período sazonal, e aí os fundamentos também voltando a ter protagonismo, e não só o conflito, tá? Então, esse que são, acho que são os principais pontos aí, acho que, então, em resumo, acho que a revenda não vai renegociar, pode até tentar, às vezes o produtor entende a situação, faz alguma renegociação, mas acredito que não vai ter um desabastecimento por enquanto, tá? O mercado de fosfatário continua bastante apertado, e o de ureia, obviamente, pela pressão do conflito no Oriente Médio, com o Oriente Médio como um grupo, vamos dizer, econômico, né, e que escoa 40% da exportação mundial de ureia, é bastante representativo e estrangula a oferta também desse produto, né? Então, temos esses mercados, essa é a realidade hoje em dia. Certo. Renato, como você disse, se os conflitos continuarem, se arrefecerem, temos o risco do preço continuar escalando cada vez mais. Se finalizar, o preço, imagino eu, diminui. Qual que é a estratégia para essas cooperativas, por exemplo, para não faltar produto na boca do balcão ali, principalmente no pico da safra? Só um ponto, eu acho que é muito difícil ainda o preço começar a subir ainda mais, tá? Mesmo com o conflito aumentando e perdurando por mais tempo. Por quê, tá, Leonardo? Nós já estamos num ponto muito alto de preço. Quando a gente olha as relações de troca, nós estamos nas piores dos últimos anos, inclusive pior do que quando o preço da ureia estava em $1.000 a tonelada. Qual que é a diferença? A gente tinha um milho mais caro, né? Então, essa diferença está impactando direto na relação de troca. E isso pode gerar até um segundo fator, que é uma destruição de demanda. Eu acredito que a gente vai ver essa destruição de demanda. No fosfatado, com certeza, porque, obviamente, tá? Não sou eu, Renato, aqui, que vou falar que se o produtor ou não vai cortar a aplicação, mas que é factível, dependendo do histórico de aplicação dele, do histórico de adubação, análise de solo, o agrônomo dando ok, o agrônomo na ponta, né? Não o agrônomo sentado aqui dentro do escritório, né? Ele dando ok e falando, em vez de aplicar, por exemplo, 200 quilos de MAP por hectare, você joga em torno de 100 pontos de fósforo, você aplicar 70 pontos ou 140 quilos, é factível, tudo bem. Eu acredito que vai ser muito, que essa estratégia vai ser utilizada, tá? Agora, para nitrogenado, como que você corta, né? Não tem como cortar sem ter perda de potencial produtivo, né? Está diretamente ligado, e aí a gente vai principalmente para a cultura do milho, né? Então, o milho, o que eu acho que vai acontecer? Vai ter uma segmentação. Então, ele vai olhar a área dele, fazer a conta, colocar tudo no papel e falar, não, essa área é mais produtiva, eu consigo render mais, eu vou plantar aqui. A outra área, que é um pouco pior, o tipo de solo, enfim, a produtividade não é tão alta, ele não vai querer investir ali. Ele pode até plantar, mas ele vai ter um mínimo de investimento. Então, eu acho que vai acontecer esses dois pontos aí para ter estratégia. E a revenda, né, só para não fugir da pergunta também, né, que você perguntou qual estratégia a revenda pode utilizar, né, para não ter um desabastecimento. Primeiro, é já conversando com todos os fornecedores e entendendo a realidade de cada fornecedor, se vai conseguir receber e entregar os produtos, né. Segundo, dependendo do volume, é possível trabalhar com algumas alternativas de mercado futuro para o derivativo de fertilizante, né, principalmente ureia, nesse caso, o fósforo também, mas é um contrato um pouco diferente, né, mas ureia no CFR Brasil a gente consegue fazer travas. E aí é interessante também, porque o vendedor de mercado, ao mesmo tempo que ele compra o produto no físico, ele pode vender o derivativo e aí ficar casado, e aí faz o hedge de mercado, que a gente fala, né? Então, é exatamente a proteção do estoque dele de ureia. Porque qual que é o risco? Ele comprar ureia agora, para receber esse produto, ele vai pagar o prêmio mais alto. O risco dele é esse preço derreter. E aí ele perde competitividade, vai ter que trabalhar com margens negativas. Então, ao mesmo tempo que ele compra o produto no físico, ele vende um contrato de derivativo, e aí ele consegue igualar a posição, né? Obviamente, isso nós estamos falando muito superficial, tá? Mas é uma estratégia que ele pode fazer, tá? Renato, e a relação de troca, de soja, milho, por insumos? Como é que você avalia essa relação de troca no momento? Como eu até mencionei, né? Elas estão nas piores, né? Não tem nem como alisar esse ponto. Ele está realmente muito ruim. Como eu mencionei, está pior, inclusive,
quando estourou a guerra Rússia-Ucrânia. E a guerra Rússia-Ucrânia, o risco maior foi realmente um desabastecimento, visto o tamanho da Rússia em relação ao fornecimento para o Brasil e para o resto do mundo, mas a gente atingiu patamares de preço muito alto dos fertilizantes, mas a gente estava numa crescente da alta das commodities lá em 21. Então, sai dessa alta crescente das commodities, entra em 2022, e aí também 24, se eu não estou enganado, de fevereiro, que deu o estopim do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesse momento, os preços de MAP, por exemplo, atingiram $1.300 a tonelada no CFR Brasil, ureia atingiu $1.000 por tonelada, e o KCl 1.208, se eu não estou enganado, até para ser preciso, esse 8 no final, que não muda tanto aí, $8 em 1.200 é muito pouco, né, mas, enfim, só para ser preciso. A relação de troca, vamos usar esse termo, estava menos pior do que ela está agora, tá? O único que está salvando nessa relação de troca é o KCl, que ainda tem uma relação de troca mais factível, tá? Mas ele piorou muito, né? E até um ponto para comentar, quando a gente olha no ano passado para esse ano, essa realidade, a gente tinha um potássio em torno de 310, 320, agora já estaria um pouquinho mais alto, e um MAP a 635, mais ou menos, dólares a tonelada. Então, a relação de troca P/K, pensando safra, né, soja principalmente, estava palatável, vamos dizer desse jeito. Agora, esse ano, a gente tem um potássio a 60, 70 dólares acima dos 310 que estavam no ano passado, e nós temos um fósforo, nós estamos em torno de 840 e mais ou menos $200, vamos colocar mais ou menos isso, a mais do que a gente tinha o fósforo, o MAP no ano passado. Então, ano passado estava ruim, esse ano a relação de troca está pior ainda. O KCl está mais alto e o potássio, o MAP, está mais alto ainda. Renato, aqui a gente trabalha muito com as dúvidas dos produtores rurais, a gente está sempre mantendo contato com eles, e uma pergunta que eles me repassaram é se pode faltar fertilizantes para a safra 26-27 do Brasil. Olha, por enquanto, eu acredito que não, tá? Acho que é muito prematuro a gente colocar esse risco no mercado. Mas dependendo do prolongamento, do fechamento do Estreito de Hormuz e até da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, isso aí pode vir a acontecer. Acho que não vai faltar efetivamente, mas vai ter um racionamento, vamos dizer. Nós vamos ter um menor volume chegando. A gente já vê isso com alguns produtos, o MAP mesmo, mas faz 2 anos que ele vem reduzindo importação, então nós saímos de 5 milhões em 2023 de importação para 3 milhões em 2025. Então foi um decréscimo aí de 40% na importação de MAP em 2 anos. É bastante coisa. Mas aí a gente tem a importação de produtos substitutos. É exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Outros produtos, eles suprem o nosso mercado. Obviamente não é interessante 11,52 igual o MAP, mas a gente tem um pouquinho de DAP chegando. O DAP é muito pouco no Brasil, tá? Mas nós temos bastante TSP, que aumentou a importação, o próprio SSP, muita coisa chegando, e NP. A NP, que pode ser chinês, pode ser americano, tem outras fontes, tá? Então, também tem outras origens, e aí alivia um pouco esse estresse do mercado. Para o ano passado, a gente teve certa substituição, principalmente com o SSP, que estava com preço bastante atrativo, a relação, o ponto de fósforo, desculpa. Esse ano ele já subiu bastante, né? E nós estamos falando de um acréscimo aí de mais de $100, né, no preço do SSP em comparação com o ano passado. E aí o ponto de fósforo piora, né? Mas o MAP também piorou muito, o TSP também subiu o preço. Então, o ponto de fósforo piorou dos 4 produtos fosfatados, né? Mesma coisa para nitrogenado, né? Tem ureia, sulfato e nitrato. O nitrato nós estamos com um problema também no fornecimento, porque a gente importa praticamente 100% da Rússia, tá? Não é efetivamente 100%, mas é praticamente 96%, se eu não estou enganado. Certo. Vem da Rússia, e a Rússia está paralisou por um mês, por 30 dias, a exportação de nitrato. Então, aí, para, vamos dizer, curto, médio prazo, acho que vai dar um estresse no fornecimento de nitrato de amônio. Mas a gente tem sulfato, e a China continua exportando, ela está produzindo mais de 22 milhões de toneladas, e ela vai continuar exportando isso ela não parou, e 100% do sulfato que a gente importa vem da China, né? Então, esse eu falo com convicção. Vai continuar vindo, e aí a restrição efetivamente vai ficar no caso da ureia, mas de novo, vai ter essa migração, vai ter essa substituição,
não vejo, nesse momento, uma falta de produto para a safra 26/27. Renato, diante de tudo isso que você falou para nós, qual é a sua recomendação, então, para a safra 26/27? De que forma que o produtor rural deve tomar as suas decisões? Quem já comprou, acho que está um pouco mais tranquilo. Às vezes, se ele quer ser bastante conservador e fala assim, não, me entrega já aqui, eu dou um jeito de armazenar. Tá? Acho que essa é uma estratégia para quem já comprou. Quem não comprou, se comprar agora, tem que estar ciente que vai pagar o prêmio mais alto. Então, vai pagar preços mais altos, e aí tem toda a estratégia de fazer corte de aplicação ou não, enfim, isso vai da realidade dele. Ou ele tem outra opção, que é realmente esperar. Vamos esperar concluir esse conflito, até a gente conseguir esperar, vamos dizer assim, porque se esse conflito fica por 3 meses, né, vai chegar um momento que ele não pode mais esperar, que ele tem que fazer a compra, que senão ele tem problema para receber o produto, né. E é justamente esse o outro ponto que eu ia falar de quem vai esperar. Vamos esperar, mesmo que o conflito acabe antes, espera um pouco mais para ver os preços devolverem. A ureia, é claro que vai devolver quase que de imediato, quando encerrar o conflito e o Estreito de Hormuz começar a fluir. Ele deve ter uma redução muito brusca, porque ela é o mais volátil de todos, tá? O fósforo, por estar mais apertado, ter um mercado de oferta restrita, pensando em China e aí próprio Oriente Médio, né, ele vai continuar mais estrangulado, deve cair um pouquinho, mas não vejo caindo tanto, reduzindo tanto, igual a ureia, que deve cair, vai. Vou chutar um número aqui, mas hoje nós estamos falando em torno de $730, deve devolver aí pelo menos uns 200, chegando aí uns 530, que seria uma barreira psicológica, um suporte de preço, tá, nesses $500, tá? Isso fazendo uma análise, olhando na base grafista, tá? Então, os preços devem devolver. Então, para resumir, tá, que eu falo muito, então, às vezes, foge um pouquinho, tá? A recomendação de quem vai esperar é realmente ir avaliando e acompanhando esse conflito, e depois entrar para comprar. Aí, quando os preços reduzirem um pouquinho, não esquecendo da logística, tá? Então, fala, não, vou esperar até a última gota. Aí ele chega em agosto sem estar com nada fechado, aí às vezes é difícil até para ele receber, porque o Brasil existe o problema, o custo Brasil, né? Custo logístico Brasil, que a nossa logística é muito ruim. Então, tem esse ponto também, e acho que essas são as considerações que eu tinha para fazer. Excelente. Consultor de gerenciamento de risco de fertilizantes, Renato Frias Françoso, muito obrigado pela participação com a gente nesta edição e até a próxima. Leonardo, eu que agradeço o convite e agradeço a audiência também pela atenção. Fico à disposição. A gente que agradece mais uma vez a participação. Chegamos ao final desta edição, a gente volta em breve com mais informações ao senhor e à senhora. Um dia de boas notícias e bons negócios. Grande abraço e até breve.